Olá, esses são os Diálogos Luso-Atlânticos e eu, Rui Badaró, junto com João Massano, conversamos sobre atualidades, política e direito. João, uma boa tarde para você. Sobre o que trataremos hoje? Eu acho que hoje não temos muita hipótese. Temos mesmo que falar de procuradoria ilícita, uma vez que tem sido o tema dominante aqui em Portugal nas últimas 2 semanas. Ainda para mais é um tema que toca no Brasil também e em Portugal, claro, porque envolve a vinda de cidadãos brasileiros para Portugal, quer sejam advogados ou não. E é tudo o que se tem vindo a verificar nas redes sociais ultimamente, porque de facto nós temos assistido a uma proliferação de situações nas redes sociais, principalmente no YouTube, em que existem vídeos dos chamados influencers digitais a convidar os cidadãos brasileiros, quer sejam advogados ou não, volto a repetir, para virem para Portugal e apresentando Portugal como o Eldorado, uma solução milagrosa para todos os que queiram vir para fora do Brasil, queiram sair do Brasil e venham à procura de um sítio onde se fale português, claro, onde haja sol, onde haja praia e onde, no fundo, os cidadãos brasileiros felizmente se sintam em casa. Nós temos inclusivamente situações de influencers que publicam vídeos dizendo qualquer coisa como entra em Portugal, saiba como enganar o CEF. São situações que são, quanto a mim, chocantes. As instituições portuguesas não ficam bem. O Brasil também não fica bem na medida em que a imagem que é passada é uma imagem não muito favorável, porque há cidadãos brasileiros que utilizam estes esquemas. São situações que, inclusivamente, podem levar podem vir a assumir contornos criminais, dependendo das investigações que o Ministério Público venha a fazer, se o entender, claro, porque, de facto, estamos a falar de situações que podem assumir contornos que eu diria que são complicados e que urge, no fundo, avisar, prevenir os cidadãos brasileiros que queiram vir para Portugal que não precisam de entrar nestes esquemas, que existem advogadas e advogados que os podem ajudar a entrar em Portugal de forma legal e sem esquemas, e que deve ser essa a via que devem preferir, porque mais tarde ou mais cedo podem acontecer problemas com as autoridades portuguesas, porque de facto, se entrarem por caminhos que não são legais, pode um dia destes acontecer que tenham alguma surpresa menos agradável. Por isso devem sempre recorrer quer às entidades oficiais como o CEF, o Instituto dos Registros e Notariado e, naturalmente, a Ordem dos Advogados, especificamente, se for na zona de Lisboa, ao Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Eu diria que, de facto, o Conselho Regional de Lisboa foi obrigado a tomar uma posição, pelo que eu já disse, uma vez que muitos advogados, especialmente advogados que se sentem lesados por estas práticas e que trabalham na área da nacionalidade e dos vistos, têm-se sentido particularmente lesados por estas pessoas que não têm qualquer qualificação ou habilitação para fazer o que fazem e que cada vez são mais e cada vez publicam mais, fazendo publicações à porta de finanças, à porta do CEF, à porta do que calha, para tentar convencer as pessoas a aderir, muitas vezes a troco de algumas quantias elevadas e vendendo depois de uma primeira aquisição sobre, por exemplo, vir para Portugal, vendem pacotes de vistos, nacionalidade, etc., porque é um esquema que envolve uma prestação de serviços, e aqui prestação de serviços é naturalmente, entre aspas, alargada. Eu diria que neste momento o digital e estas pessoas que são os chamados influencers, que é uma nova categoria profissional, pelos vistos, têm vindo a assumir um protagonismo em vários campos da atividade humana, nomeadamente este que bate connosco advogados e que, de facto, a troco das tais soluções milagrosas, prometem entradas em Portugal. Eu diria que, no fundo, eles oferecem o quê? Oferecem a resolução de aspectos burocráticos junto de serviços públicos e outras entidades, a obtenção do NIF em nome de um cidadão brasileiro, a obtenção de documentos oficiais, vistos, e por isso o Conselho Regional de Lisboa entendeu que, naturalmente,
sempre que estas situações ocorressem, teríamos que tentar fazer alguma coisa e lutar contra elas, porque não nos parece correto que órgãos de comunicação social deem publicidade a este tipo de situações, porque no fundo acabam por projetar a sua imagem e conferir alguma credibilidade, porque ao fim e ao cabo quem vê não está alerta para a situação e acaba por funcionar, por muito que se diga que se pretende denunciar as situações, o que é facto é que há de haver sempre alguém que acha, ok, mas isto se calhar até me ajuda a entrar em Portugal mais facilmente e vai entrar no esquema. E esse é o problema, é que por muito que os órgãos de comunicação social digam que estão a denunciar situações, o mero facto de falarem nelas com alguma, diria eu, amplitude, permite que essas entidades se tornem conhecidas e convençam clientes, potenciais clientes, a recorrerem aos seus serviços, e é isso que nós pretendemos que não aconteça. E para isso temos falado com os órgãos de comunicação social, tentando alertá-los para este tipo de situações, para que no fundo não façam esse tipo de comunicações, de informação, que acaba por incentivar, no fundo, o recurso à procuradoria ilícita, porque, no fundo, o que o Conselho Regional de Lisboa quer é que a defesa das pessoas passe por, naturalmente, termos advogados e advogadas a defenderem os direitos e a praticarem os seus atos próprios, que é o que está na lei. Só para exemplificar, o que é a procuradoria ilícita, no fundo, é a prática de atos próprios de advogado ou solicitador por quem não tem competência. Isto significa o quê? Notadamente, nós temos reservado o exercício do mandato forense em tribunal, a consulta jurídica, a elaboração de contratos, atos preparatórios tendentes à constituição, alteração ou extinção de negócios jurídicos, nomeadamente os praticados em conservatórios e cartórios notariais, a negociação tendente à cobrança de créditos, o exercício do mandato no âmbito de reclamação ou impugnação de atos administrativos ou tributários, e constituem ainda atos próprios dos advogados e solicitadores, os atos que sejam exercidos no interesse de terceiro e no âmbito de uma atividade profissional, ou seja, quem profissionalmente atua no interesse de outrem tem que se abster do fazer se não for advogado ou solicitador. E também estamos a falar de quê? Por exemplo, a obtenção do NIF em nome de outra pessoa a título profissional. Não é possível fazê-lo. Requerer vistos em nome de outra pessoa a título profissional também não é possível, está reservado a advogados e solicitadores. E têm sido, de facto, muitos os advogados que têm se insurgido contra estas práticas, porque, de facto, o exercício do direito dos cidadãos perante qualquer autoridade só pode ser feito por advogado e não por qualquer outra pessoa. O problema nisto é que muitas das vezes as próprias entidades públicas fecham os olhos à situação e não chamam a atenção e recusando, naturalmente, esse tipo de atos. Porque era o que deveria acontecer, as entidades públicas, apercebendo-se da prática de um ato de procuradoria ilícita, deveriam recusar a sua prática se não fosse o próprio ou exercido por advogado ou solicitador. E é isso que nós queremos e temos vindo a tentar chamar a atenção, porque de facto com o YouTube e as outras redes sociais, especialmente TikTok, Instagram, Facebook, isto tem vindo a aumentar de uma forma que eu acho que é preocupante. E por isso o Conselho Regional está a estudar a adoção de medidas, nomeadamente providências cautelares, comunicação à entidade reguladora da comunicação social, participações ao Ministério Público, tudo o que seja adequado aos casos que nos vão sendo relatados, porque entendemos que nesta altura é importante prevenir, é importante reprimir e fazer a denúncia de tudo o que viola a lei, porque no fundo, até por obrigação legal, os advogados têm de defender a lei. E as providências cautelares, por serem meios judiciais de natureza urgente, serão o recurso principal sempre que seja legalmente admissível, porque entendemos que o encerramento de páginas, perfis e contas nas redes sociais em que sejam oferecidos tais serviços é urgente. E por isso vamos recorrer às providências cautelares, porque de facto entendemos que isto descredibiliza a nossa profissão,
banaliza a prática dos atos que são nossos e por isso tem que ser combatido, principalmente, naturalmente, por órgãos da Ordem dos Advogados e é importante que quem quiser apoiar o Conselho Regional de Lisboa o faça através da denúncia das situações para que nós possamos tomar as devidas providências, porque isto de facto tem sido muito complicado, tem sido situações que nos chegam em que as pessoas são enganadas. Nós tivemos inclusivamente conhecimento ainda não oficial, mas temos ouvido falar e estamos à espera que haja concretização de denúncias, inclusivamente de venda de agendamento em algumas entidades públicas, e entendemos que isso não, se vierem a confirmar os boatos que se ouvem e se houver denúncias concretas, naturalmente o Conselho Regional de Lisboa irá proceder à sua denúncia junto das entidades competentes, porque muitas das vezes as pessoas acabam por não ter a coragem de fazer essa denúncia. Agora, há uma coisa que é importante que o cidadão brasileiro que pretende vir para Portugal saiba, é que estas entidades, muitas vezes, ou têm morada no Brasil, ou têm morada em Portugal, e outros nem sequer têm morada conhecida, onde anunciam, tendo única e exclusivamente um telemóvel que desativam quando for necessário e que não é possível verificar onde é que se encontram, e é preciso muito cuidado. Porquê? Porque se houver algum problema, enquanto os advogados e solicitadores têm seguros de responsabilidade civil que podem ser acionados caso haja violação de direitos com provocação de danos a quem recorre aos nossos serviços, esses seguros podem ser acionados. Para além da competência específica, nós temos seguros de responsabilidade civil profissional que podem ser acionados em caso de provocação de danos, naturalmente. Ao contrário, estas entidades desaparecem e os danos ficam com quem os sofre. Portanto, isto é muito importante que as pessoas saibam, tomem atenção, porque estas entidades podem prejudicar os vossos direitos e podem prejudicar as vossas hipóteses futuras, inclusivamente de ter uma residência legal, por exemplo, em Portugal, e isso ninguém quererá. Entretanto, também gostaria de anunciar, e antes de passar a palavra ao Rui, que o Conselho Regional de Lisboa, como tem feito várias vezes, tem vindo a trabalhar com o Instituto de Registro e Notariado em matéria de conferências na área da nacionalidade, vistos, por exemplo, e que em setembro virá a fazer novas conferências com essa entidade, o Instituto de Registro e Notariado, para que todos tenham à sua disposição informação das entidades oficiais, que são a Ordem dos Advogados e o Instituto de Registro e Notariado, e venham ter connosco e com a Ordem dos Advogados brasileira, se entender associar-se neste esforço, a poderem esclarecer todas as dúvidas e não recorram a quem promete soluções milagrosas. Aqui em Portugal costuma-se dizer que não há almoços grátis, neste caso não há soluções milagrosas, e é importante que elas sejam combatidas até à exaustão, porque infelizmente nós temos que evitar que estas pessoas continuem a ganhar dinheiro à custa da ingenuidade de outrem. Imaginem que inclusivamente há a apresentação de tabelas de honorários de advogados consoante a sua antiguidade. Eu tive acesso, foi-me enviado uma tabela onde se falava que no princípio o advogado receberia 800 euros, entre 800 e 1200, após os 3 anos receberia entre 2.000 e 8.000 e após isso receberia 8.000 euros. Isto é mentira. Não há tabelas de honorários fixadas, nem que sejam praticadas deste modo, depende do jogo do mercado. Porque é uma profissão liberal, nós receberemos o que, naturalmente, quem nos contrata ou quem nos paga, quer a título de sociedade de advogados, quer a título de cliente, entende correto pagar e nós conseguimos negociar. É isto. Não há uma tabela como há, por vezes, no contrato de trabalho. E pronto, penso que já falei um pouco demais, Rui. Não sei o que é que tu queres acrescentar e acho que tens muito para acrescentar aí do teu lado, porque eu, essencialmente, como já o disse várias vezes, preocupa-me que cidadãos brasileiros, especialmente e não só advogados, sejam enganados por este tipo de esquemas que não visa mais nada do que, claro, ganhar dinheiro à custa de quem quer emigrar para Portugal, que felizmente ainda é um país que atrai, pelos vistos, porque tanta gente quer vir. Portanto, é importante nós combatermos este tipo de fenómenos com a realização de ações conjuntas, como aquela que tu seguramente irás falar, que vamos fazer em setembro na área do processo penal, e tentarmos juntos combater este fenómeno, porque juntos, claro, podemos sempre muito mais do que isolados.
E pronto, Rui. Eu acho que já falei muito e agora passava-te a palavra. João, obrigado pelo devido esclarecimento sobre um assunto que é nevrálgico, não somente para a advocacia, seja a portuguesa quanto a brasileira, mas também para o cidadão brasileiro que acaba por ser lesado diante de uma situação esdrúxula que apresentaste e que, infelizmente, é escancarada por conta da facilidade de acesso às informações que as redes sociais permitem. Mas, como já afirmamos outrora, acesso à informação não significa tradução em efetivo conhecimento. E, sem o devido conhecimento, nós não conseguimos mostrar, evidenciar para aquele que se utiliza desse tipo de serviço espúrio da maneira correta, de modo que possa efetivamente lograr êxito no seu intento, seja emigrar do Brasil para Portugal, seja, enquanto advogado, regularmente se inscrever no quadro da Ordem dos Advogados, fruto do acordo existente entre o Conselho Federal da OAB e a Ordem dos Advogados de Portugal, de modo que ele efetivamente consiga exercer a profissão. E sobre isso já falaremos. O fato é o seguinte, João, realmente com as redes sociais, todas elas, YouTube, podcasts que existem e que tratam do assunto, escancararam-se a oferta de soluções milagrosas. Quando conversamos a primeira vez sobre o assunto, confesso que fiquei de queixo caído, fiquei assustado. Assustado porque não é crível, não é aceitável que pessoas vendam um tipo de serviço que não possuem proficiência, e a verdade é essa, para prestar esse tipo de serviço. Questões relacionadas à migração, portanto, ao direito internacional dos direitos humanos, ao direito internacional privado, são questões seríssimas e devem ser tratadas por profissionais que conheçam a matéria, portanto, profissionais do direito, especificamente advogados, ou em Portugal, advogados e solicitadores. E partindo dessa premissa, não é aceitável que empresas, que influencers digitais e outros que não estão habilitados, seja no Brasil, seja em Portugal, a oferecer esses tipos de serviços listados por ti em tua fala, de modo a banalizar cada um desses serviços como se fosse algo fácil, simples e sem consequências. Isso é gravíssimo e o maior lesado é o cidadão que busca esse tipo de serviço, pois ele acredita que está a contratar alguém que possui credibilidade. Credibilidade, João, que na verdade não existe. Não existe, mas é uma credibilidade superficial que foi dada pela mídia, de certa maneira. Alguns anos atrás, em revistas bastante conhecidas aqui no Brasil, nós tivemos uma publicação supostamente afirmando que Portugal seria o novo Eldorado, o que, na verdade, também não é verdade, é uma grande mentira. É preciso tomar muito cuidado com esse tipo de informação. É preciso compreender que todo o processo migratório, seja ele de caráter temporário ou definitivo, vem junto com uma carga de responsabilidade muito grande para quem migra de seu país para outro, e, de outro lado, para os profissionais que vão auxiliar nesse processo. E, necessariamente, como bem disse, no conceito de procuradoria ilícita, esse profissional que vai colaborar nesse processo, ele deve ser o advogado ou o solicitador. E aí mora o perigo. Aqui no Brasil também, João, há divulgações de uma série de, abre aspas, despachantes, fecha aspas, que oferecem de forma escancarada a facilidade de se instalar em Portugal, obter o número de identidade fiscal, o NIF, conseguir de forma rápida e rasteira os diversos vistos existentes em Portugal, para que, então, o brasileiro
consiga gozar de todas as benesses de viver num país membro da União Europeia. Horas, não é aceitável esse tipo de coisa. Não é aceitável porque esse cidadão ele vai com uma expectativa de contratar um serviço porque ele quer mudar de vida. Ele acha que, ao sair de seu país, ele encontrará condições melhores em outro, o que nem sempre é verdade. E, partindo dessa premissa, buscando um serviço credível, que possui credibilidade, ele acaba por contratar um trovador, um falastrão que oferece milagres e, na prática, esses milagres se transformam em pesadelos que deverão ser consertados pelos profissionais legalmente habilitados. Isso precisa ser combatido. Aliás, João, digo em nome da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, que nós nos alinhamos ao Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, em todos os sentidos, para que possamos, juntos, na medida do que nos é possível, colaborar para coibir a procuradoria ilícita, de modo a garantir aos cidadãos, notadamente brasileiros, que possam gozar de serviços realmente credíveis e que possuam o mínimo necessário de lastro, portanto, que sejam prestados por advogados, por solicitadores, para que esses serviços realmente aconteçam e aqueles que desejam emigrar do Brasil para Portugal tenham a segurança jurídica de fazê-lo, como você bem apontou, que o advogado é obrigado a ter o seguro de responsabilidade civil, idem no caso do solicitador. Como solucionar um outro ponto que você colocou, João, com relação aos advogados? Realmente, nos últimos anos, parece-me, daí você poderá me confirmar, houve um aumento gradativo de inscrições de colegas brasileiros nos diversos conselhos regionais em Portugal, querendo e imaginando que, uma vez que existe o acordo entre o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados de Portugal, ele, uma vez inscrito como advogado em Portugal, rapidamente poderá peticionar e exercer advocacia. Mas é óbvio também, João, e o falo como professor que sou e como advogado regularmente inscrito nos dois países, que militar, advogar em outro país, demanda, antes de tudo, preparação. E uma preparação muito séria. É preciso conhecer as regras deontológicas do outro lado do Atlântico. O advogado brasileiro deve conhecer as regras éticas para que possa atuar. E não basta conhecer as regras deontológicas, é preciso conhecer as noções básicas do processo, seja ele penal ou civil. Mas não basta conhecer também o direito formal, é preciso conhecer o direito material. E não sejamos ingênuos, João. É óbvio que para conhecer o direito material há de se estudar, e há de se estudar bastante. Então, aqueles que desejam militar em Portugal, e falo com segurança, o façam, inscrevam-se, mas busquem apoio nos respectivos conselhos regionais. Se for em Lisboa, junto com o Conselho Regional de Lisboa, que hoje tem à frente o Dr. João Massano, presidente, apoio para que possam ter a preparação necessária para que efetivamente possam atuar como advogados em Portugal. Não saiam simplesmente acreditando em todas as informações que surgem, como essa esdrúxula tabela que disseste, que confesso, João, é assustador. Se no Brasil assim existe uma tabela de orientação para os advogados elegerem seus preços, não é uma tabela impositiva, porque, como bem disse, existe a liberdade de agir economicamente e a advocacia é uma profissão liberal. De outro lado, é, no mínimo, inusitado que alguém apresente para colegas advogados nossos
tabelas de que no primeiro ano vais ganhar 800 euros, no segundo ano 1.500, no 1.200, terceiro 800 a 3.000. 1.200, tens uma margem, 400 euros. Ah, pois, 800 a pois. 1.200. Mas, enfim, quaisquer que sejam os valores, se fosse 50 euros, igualmente seria esdrúxulo, É, porque não confere com o que é real. Aliás, uma tabela dessas beira o imaginativo. Parece que essa pessoa está vendendo um sonho, e muitas vezes as pessoas querem comprar sonhos. E a gente tem é, falado sobre isso aqui nos diálogos, né, João? é. Eu diria que andamos sempre à procura de algo que nos transporte para uma realidade diferente daquela que temos, seja alucinogénios, seja o metaverso, seja outro país onde estará o céu. Estamos sempre à procura de qualquer sítio melhor do que aquele onde estamos e, no fundo, acabamos por ir parar sempre à filosofia, no fundo, que é a busca da felicidade, que é, no fundo, como dizem os filósofos, é a busca principal de todos nós. Sim, Todos nós buscamos a felicidade os momentos que nos tragam tranquilidade, paz e prazer, e é isso que eu espero que as pessoas consigam nesta fase de férias e que não acreditem em milagreiros de trazer por casa, que é no fundo o que estamos a falar. exatamente isso. Aliás, vocês que nos acompanham nos diálogos luso-atlânticos, hoje essa temática é uma temática, como tenho dito, nevrálgica. Nevrálgica porque é um assunto sério, é um assunto perigoso, que envolve duas pontas. De um lado, Brasil, de outro lado, Portugal. E, acima de tudo, mexemos com os sonhos e a felicidade das pessoas. Há de se ter responsabilidade. E a advocacia, João, costumo dizer, é uma profissão que demanda muita seriedade, sem prejuízo das demais, porque a advocacia mexe com o bem jurídico vida, direta ou indiretamente. E justamente por mexer com a vida das pessoas, é que os profissionais que exercem esta profissão e todas as atividades inerentes a ela devem ser tratadas com seriedade. É inadmissível profissionais que não são da área, não possuem preparo, ofereçam serviços, vendam milagres, sonhos que não serão realizados ou, se forem por por meios fraudulentos, serão. Então, é, especial atenção a todos. Essa temática da Procuradoria Ilícita é muito séria, nevrálgica, e eu creio que hoje os nossos diálogos encerram-se por aqui. É isso, João. É isso mesmo, Rui. Como dissemos, era impossível não falar de Procuradoria Ilícita hoje, porque tem sido o tema das últimas 2 semanas em Portugal e, por consequência, também tem tido alguns ecos no Brasil. E o Conselho Regional de Lisboa, naturalmente, agradece à Comissão da OAB que tu integras por todo o apoio que tem dado ao Conselho Regional de Lisboa neste combate e, especialmente, ao facto de se terem associado a este combate à procuradoria ilícita, neste caso específico. Esperemos que no futuro, sempre que ocorra, tal seja possível, quando haja elementos internacionais aqui. E também acho que é muito importante a parceria entre o Conselho e a OAB de São Paulo relativamente a matérias formativas, como vai ser no próximo mês as noções de processo penal, que já tem, salvo erro, as inscrições abertas. Se não tem, terá brevemente, e será um gosto receber todos os advogados e advogadas que se queiram inscrever. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Estes foram os diálogos luso-atlânticos e até o próximo programa. Um grande abraço.